Bom dia para todos. Vamos fazer essa live hoje do Eremita, do Acorda com a Gente Tarô. E pontualmente aqui estamos às 10 horas. Eu vou chamar a Débora para estar aqui com a gente. Então vamos lá. Débora já entrou. Esperando a Débora aceitar a solicitação aqui. Entrar ao vivo. Está conseguindo receber o convite, Débora? Hoje a gente termina os 9 arcanos do tarô, né? A primeira fase dessa jornada. Vamos lá, aceitar. Ah, tem um delay. Tá bom, vamos esperar o delay. Mas chegou para você, Débora, o convite? Esperando você. Estamos aqui num ambiente mais escuro para mostrar justamente o que é o eremita nessa jornada do herói. Chegou aqui já uma pessoa, MPB Betos, o primeiro a entrar. Vai com calma, Débora. A Débora entrou, mas saiu. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos esperar a Débora. Tá tudo bem aí, Débora? Vou te convidar de novo. Tenha paciência, MPB Betos. Aqui, o nome da live é Paciência. O eremita, ele vem para iluminar os nossos caminhos através da nossa autopercepção. É só virar a câmera. Só isso que falta, minha amiga. Isso. Chegou a Débora. Débora, você está parecendo uma beduína do deserto. Era essa a intenção? Vamos lá. Agora está dando um delay aqui da transmissão. Oi, tô na área. Chegou, amiga. Ai, que Tô na área. linda que você tá. Tá parecendo uma beduína do deserto. Então, eu trouxe, na verdade, Eu alguns símbolos. gosto de música. Prazer aqui que tá com a gente. Então vamos, né, amiga? Vamos! Mas fala, o que que é esse modelito aí? Eu vim assim, olha. Eu vim todo Ah, no escuro, trabalhado na minha introspecção, só com sim, uma total. mãozinha, ó, só assim, tentando iluminar o meu caminho e o meu interior. Mas a gente vai falar sobre isso tudo, né, amiga? Só que eu não Isso. vou ficar com esse pano na cabeça, não, que tá quente aqui no Rio de Janeiro. Então, deixa eu contar um pouco desse meu layout. Ele tá meio beduíno do deserto. Ah, Ele então eu tava tampa, certa. exato, ele tampa a testa por causa do suor, Uhum. mas o alto da cabeça ele tá aberto por conta da conexão com o sol, né? Olha. Até porque neste arcano aqui meu, eremita na roupagem egípcia, o sol Ah, está ali cobrindo a cabeça, né? Está ali imantando a cabeça do eremita. E aí dentro desse contexto, por quê? Eu vim de preto, né, para resguardar do calor do deserto, é a neutralidade, o poder, é o fechamento, a cor fechada. O laranja é a cor
da espiritualidade, dos monastérios. E, Ah, lógico, legal. não pode faltar na minha caminhada o meu rosário meditativo. Boa, boa. Eu não posso esquecer a minha ancestralidade, o que me Lindo. fez chegar aqui com a minha coroa. Eu tô toda simbólica. Lindo, tá lindo, tô adorando. E eu vou ter que apagar, acho que eu vou ter que apagar, porque senão vai botar fogo na casa. Peraí. E eu trouxe aqui para vocês, eu vou apagar, depois eu mostro, a minha lamparina, o meu candeeiro da paz. De qualquer forma, eu tenho a minha vela amarela aqui. Ai, joia, joia. Depois eu mostro o candeeiro da paz, senão ele estava aquecendo muito aqui em cima de. Acabou aí? Acabou? Mostrou tudo? Acabou os Tem mais alguma paramentos. coisa Acabaram os para tirar aí? paramentos. Depois Ó, mais. O Anderson Rocha entrou também aqui. Bom, eu vim, Quem é que está né? com a gente? Primeiro que eu não achei a minha roupa que eu queria vir, que era uma capa que eu tinha e tal. Mas enfim, eu falei assim, eu acho que esse eremita, o eremita, né, que habita em mim, ele ele tem uma coisa assim realmente mais para dentro, sabe? É uma coisa de se olhar Ah, muito para sim. dentro. Mas tem isso daqui que eu ganhei na minha vida. Isso aqui, olha, deixa eu chegar mais para trás aqui, ó. É um cajado. Nossa, Eu ganhei esse cajado num retiro de formação de Tantra, né? Do meu mestre. E quando eu encontrei esse cajado encostado numa árvore, o meu mestre de Tantra se chama Ananda Prem, tá? É maravilhoso o curso dele, eu fiz a formação, é o Tantra raiz, é o Tantra que fala de uma tecnologia realmente de você conhecer as raízes profundas do seu ser para você alcançar essa fonte, essa luz que você exemplificou da cabeça, né? sim. Daquele Da que pineal. recebe a fonte aqui, né? Porque tudo vem desse alto, né? Por isso que a árvore da vida é representada com as raízes fincadas na terra e a sua vontade de transcender e ir na direção do céu. Então, eu recebi esse cajado, talvez porque esse fosse meu destino mesmo. Eu acho que eu sou uma eremita de nascença mesmo. Eu sou aquela eterna buscadora de, de quem eu sou, qual é o sentido da vida, enfim. Sempre fui assim. Minha natureza sempre foi essa. Você me conhece desde Sim, nova, né? E você sabe como eu sou, né? Então, aqui na nossa carta, o eremita, ele leva esse cajado, que na verdade é essa guiança, né? É você, que também está ligado o formato da serpente, que seria a sabedoria, né? E essa luz aqui é a luz que ilumina o caminho dele, porque o caminho do eremita é um caminho da sua individuação, né? De quem ele é, para ele descobrir essa potência, né? De quem nós somos. Esse caminho é o caminho da mandala do tarô, na verdade, né, amiga? Não é isso? E a exatamente. gente termina aqui o caminho da primeira fase, que eu encontrei essa referência, mas você que é taróloga, não sei se você concorda com isso, porque não são todos os autores que falam isso. Mas do 1 ao 9 seria o caminho seco, seria o caminho da razão. É onde você está se estruturando. E o eremita, ele sai justamente em busca dessas experiências. E agora começa o caminho da experiência, que é o caminho das emoções, é o caminho úmido, que é o caminho onde a gente vai entender como que essas emoções agem dentro desse eremita, para que ele venha chegar no final, que são os 3 últimos arcanos, que fala desse grande finale, que é a descoberta realmente do sentido dessa mandala da vida, da jornada do herói, que somos nós. Então, em nós todos existe esse eremita. Querendo ou não,
somos esses andarilhos que iluminam o seu próprio caminho. Mas aí agora eu vou deixar você falar alguma coisa sobre esse Exato. arcano aqui, porque Não, Marcelo vamos lá. também entrou. Quem é que está aí com a gente? Ah, tem umas pessoas, mas não sei se elas continuam. Mas tem Uhum. Anderson, Vim Pádua, Roberto, Marcelo. É isso. Ó, Não, e depois tem um lado bom, eu vou só fazer aqui um parêntese, que todas essas lives, com o tempo, estarão lá gravadas no Acorda com a Gente, no YouTube, né? Então, assim, aham, quem não tiver como assistir agora, pode depois pegar com calma, assistir no YouTube, falar com a gente, né? Porque a gente vem trabalhando em cima de um movimento de despertar através dos arquétipos do tarô, né? sim. Então, voltando aqui nessa jornada, a gente fala de um número 9, né? O 9 na numerologia, você vai do 1 ao 9. E o 9 ele o fim, é o fim do ciclo. Eu diria que dentro de uma caminhada arquetípica de 22 arcanos, eu acho que é aquele pit stop para andar para outras etapas, né? Mas assim, o que que ele vai fazer? Ele não vai se abastecer, o eremita. Ele já está abastecido da experiência e do saber, por conta da sua individuação, do seu autoconhecimento, da experiência dessas passagens todas arquetípicas. Ele está no 9, que na numerologia é o número perfeito. É o 9 Uhum. fora nada. É quando você faz a prova dos 9. Ele fez ali a prova dos 9 para continuar caminhando. E aí sim, agora, sem eu machucar minhas mãos e botar fogo na casa, ele vem com a sua lamparina, com seu candeeiro, à frente, o cajado, né, que você representou super bem, e seu candeeiro à frente, né, iluminando o caminho e, numa postura de muito saber. Aqui ele caminha com linearidade sobre a água, sobre as suas emoções, né? Então, é o momento do saber, da jornada introspectiva, mas não é uma introspectiva, uma introspecção dolorida, é uma introspecção que já andou, já conversou com o tempo e já entendeu como é que as coisas se desdobram. Uhum. E ele, lógico, ele não tem as fórmulas perfeitas, mas ele tem a maturidade para lidar com todas as intempéries da jornada, porque a jornada não acabou, né? Então ele está muito dentro desse contexto aí macro, não partir para o que é jogo, nada disso, né? Mas ele é isso, ele é uma referência de autorresponsabilidade muito grande. Uhum. Mas vamos lá, É, vou devolver a bola para você. uma coisa que é interessante na figura do eremita e que a gente pode ver isso nos grandes mestres que já passaram pela Terra, né? É que há essa busca, ela começa por uma inquietação. Então, quando nós Sim, somos jovens, nós queremos um sentido para a nossa vida. A gente começa a querer buscar alguma coisa, né? Mas ainda estamos frescos, estamos ali como o mago, né? Experimentando coisas, né? O exato. eremita, ele faz esse mergulho profundo porque ele começa a perceber que o mundo externo é muito atraente, né? E é muito fácil a gente cair nas armadilhas do ego, porque a gente precisa do ego para construir a nossa autoimagem, né? O nosso ego, ele nos representa na vida, ele faz com que a gente vista esse personagem, né? E se apresente para os outros. Sim, Mas o sentido real do eremita é assim: eu estou realmente sendo quem eu sou? E essa pergunta do quem eu sou, ela é interminável, porque, na verdade, você vai se perdendo no caminho por uma série de coisas. E aí, toda vez que você
fica sem essas raízes que te ancoram, né? E que ao mesmo tempo te elevam, você fica como se você tivesse à deriva, né? Como se você não soubesse nem a direção que você vai, né? O Exato. eremita, ele já não se preocupa tanto com a direção, ele se preocupa com o caminho, com o estado de presença em quem ele é. E para ele ser quem ele precisa, muitas vezes, mergulhar profundamente nas suas sombras. E Sim, aí é que existe o que a gente chama de fonte, né? A fonte está dentro da gente. A gente acessa a nossa fonte através desse conhecimento que nós já carregamos dentro da gente. Então, você vai, em determinados momentos, se deparar com as suas sombras. E isso faz parte de quem você é. Só que como que você potencializa a sua luz? Justamente olhando para as suas sombras. Então, o eremita, ele é aquele que caminha olhando para dentro, ele se defronta com essa verdade única, né? De que ele precisa se conhecer, ele precisa conhecer os seus demônios, vamos dizer assim, né? Porque sim. se você não os conhece, você não tem como lidar com eles, né? Você sabe, você tem que dar nomes a ele. Esse demônio é o medo, esse é a inveja, essa é a luxúria, e ele vai trazendo isso como uma experiência. Então, o cajado, justamente, é esse caminhar dentro dessa experiência através de uma guiança que é a guiança da sua verdade. Daí eles ter a sua luz, né? A sua própria luz. Só que essa luz, como eu fiz no Stories, não é a luz dele, é uma luz que vem dessa fonte maior. E aí ele escolhe o que ele quer ver. Se ele quer ver a luz, se ele quer ver a sombra, se ele quer ver a verdade, né? A verdade é aquilo que ele vai buscar dentro dessa existência, né? Começa com a própria verdade, né? Então é isso. Agora passo a bola para você. É, como ele já mergulhou nos temores, né? Ele já foi lá embaixo, ele lidou com esse lado sombrio, ele entende que ele não precisa ser, lógico, não é longe de qualquer imprudência, ele não precisa sofrer tanto com o que vem. Ele sabe que um caminhar presente e orientado, e inteiro consigo, e com fé, e boa intuição, ele vai estar munido para, no plano terra e na vida dos homens, né? Nós, como indivíduos aqui no nosso dia a dia, para sabermos para que lado vamos e que decisões vamos tomar, sem tanto medo. Né? Então, eu acho que esse eremita, ele já experimentou para ele poder saber que dá para ir sem tanto pavor, né? Ele fechou o ciclo e, como ele também tem a base da fé, ele pode caminhar sabendo que ele também vai desfrutar de coisas boas, embora ele seja um arquétipo introspectivo, ele tem os bons merecimentos, tá? Ele andando nesse trabalho de autoconhecimento, de autoiluminação, ele também se vê merecedor de fazer uma caminhada bonita, digna, iluminada para um bem viver, né? E assim ser uma referência e um exemplo também de autorresponsabilidade, Sim. certo? Ele É, não, ele, desculpa, vai. aí dando mais uma palhinha, né? A gente fala muito nisso, né, do isolamento. é, Ele tem essa característica porque para você aprender um pouco, porque a gente não aprende tudo numa vida só, né? Eu sou muito dessa. Até o último dia a gente vai estar aprendendo,
né? Então, aquele que entrar numa de ah, aprendi tudo, sei tudo, meu amigo vai voltar para a fila 10 passos atrás, porque existe um componente que é o que não sabemos que vem e é a humildade, né? Então ele tem É, uma humildade, se bem orientado, ele tem uma humildade, e aí ele não vai caminhar junto com a manada. sim, Ele sai da multidão, ele anda no contrário dessa multidão, mas não porque ele quer ser diferente ou porque ele quer aparecer, não é isso. É porque essa reprodução em massa de um mesmo pensar, de um mesmo viver, como se nós humanos estivéssemos numa esteira de fábrica, não pertence a ele. Tá? sim. Então, esse é de um baralho muito gostosinho que eu tenho, que chama-se Adorei. The Answer is Simple, ou seja, a resposta é simples. Então, ele é a ovelha que sai da multidão, mas ele sai não por arrogância, ele precisa, porque senão ele não vai entender as motivações dele aqui na Terra. E para Sim. você entender as suas motivações, você tem que fazer meio que esse caminho, sabe? É. Eu achei linda essa representação que você botou da ovelha apartar, né? Porque é assim Exatamente. que é assim que E o a gente desperto fica, se sente. É, o desperto, ele já entendeu que essa jogada do ego, ela não funciona. não cola, Ela não funciona. Ela tem não. uma hora que ela cai por água, entendeu? E ela não funciona. E aí a gente tem Buda, né, que fala assim: se você se você se você não se conhece, né, você fica refém do outro. E aí Buda Completamente. fala: seja uma luz para si mesmo, né? Ou seja, se você não tiver a sua autorreferência, né, você não. Primeiro, você não vai inspirar as pessoas, que eu acho que isso que é um aspecto do eremita. A gente pensa Sim, assim: o iluminado, as pessoas despertas, elas têm uma obrigação de compartilhar algum saber. Só que o sim, conhecimento, ele vem do ego, a sabedoria não. A sabedoria, ela vem de uma humildade, de uma simplicidade. ela é intrínseca. Então, o próprio desperto, que seria esse eremita que está trabalhado, porque o eremita, como você falou, é um caminho que não vai terminando. Mas quando você Hum, está na sua luz, o que acontece? As pessoas olham para você e falam: tem alguma coisa ali, né? Tem alguma coisa ali diferente. Essa pessoa sim, tem um brilho, ela está não necessariamente no momento de introspecção. Eu estou falando no momento real da vida, onde nós sim. todos podemos estar, porque o eremita também não é Uhum. aquele cara que se isola totalmente. É aquela pessoa que faz aquelas paradas, né? Que é como você fez assim, um momento de meditar, um momento de entender o sentido da presença nessa vida, né? De vivenciar a experiência como se você estivesse tateando realmente quem você é a cada momento. Porque é um processo evolutivo, é um processo de reverência, de expectativa, mas uma expectativa de agora, faça o que tem que ser feito, né? Seja quem você Passa, é nesse momento, né? passa. Então, o andarilho, ele está no caminho, ele está ali passando pelas coisas e ele vai fazendo o que tem que ser feito, acabou, Ele entendeu? está em E em estado, movimento. ele está em movimento, ele está em estado de presença, né? E tem também uma coisa que eu acho que todo eremita alcança, né? Porque nem todos os eremitas vão para o mesmo, né, a mesma verdade. Não. A verdade é uma só, né? A verdade é uma só, mas Bom ela tem dia, várias faces. Angélica. Ela A deu um bom dia Angélica, aqui, ela, nossa ela tem, querida. é, ela tem várias faces. Então, o mal, o próprio, aquilo que a gente chama de mal, é um instrumento que o eremita usa para o seu autodesenvolvimento.
Então tem uma frase que fala assim, olha, sou o espírito que deseja eternamente o mal, mas faz eternamente o bem. E por obra das nossas trevas interiores que podemos vir a encontrar o caminho para a luz. Então, o que foi a história de todos esses desses emblemáticos eremitas, né? Vamos pegar os que a gente não precisa se distanciar tanto desse eremita que nós somos, tipo assim, nunca vou alcançar isso daqui, nunca vou ser isso aqui, nunca vou ser um Buda, nunca vou ser. Não, não é esse o sentido. O sentido é você ir para esse momento, montanha, reflexão, alto, mas você voltar para a vida e ser humano. Mas Sim, voltar você está no com mundo. o quê? Com o que você volta? Você tem que voltar sempre com uma certa inocência, quase que uma inocência infantil, porque senão você fica dono da verdade. Ah, eu sei, eu já sei tudo. Quantas vezes isso aconteceu com a minha pessoa, em que eu entrei em algum mergulho profundo? Aliás, todas as vezes que eu levei papuletada foi assim. Ah, eu sei. Aí, pá! Sabe Aí não? agora. Aí você vai para outro patamar. Fala assim, caramba, eu achava que eu sabia, mas eu não Não. sei de nada. Então, é um caminho até um pouco cansativo, sabe? Mas é necessário. Mas fala, amigo. Ah, É Maria aquele famoso Cristina, depois pega o Thelma. comecinho. Thelma também tá aí. O que que acontece? A Rê dá uma monitorada aí nesse tempo aí, porque se deixar a gente vai falar de eremita até. Eu falo de eremita até amanhã. Amiga, não chegamos nem na meia hora. O que que acontece? É, o eremita, por ele ter esse abastecimento, essa bagagem, aí vem a arrogância, né? Então, essa É. arrogância, cara, deu 10 passos para frente, mas se ousou na arrogância, vai dar 20 para trás. Volta para a quinta série e começa tudo de Por isso novo, né? que Então, ele, o silêncio vale ouro, né? sim, né? O silêncio vale ouro e é importante partilhar o que é bom e o que você tem, porque senão o que que acontece? Ele vai beirar uma coisa que pode se chamar egoísmo, né? Quando é aquele excesso de eu me basto, eu sei tudo, né? Às vezes até numa roda de conversa cotidiana, quando você sabe a verdade do outro, e dentro da verdade do outro você já dá a lição, já passou a escolinha toda pro cara. Que isso? Não. Uhum. Cada um, como a gente botou no convite, cada um tem a sua verdade. As verdades são individuais, né? E o eremita, ele é o buscador da verdade individual, para ele viver Uhum. bem para ele mesmo e fazer o papel dele aqui na Terra, até essa caminhada acabar. Mas sem apartar. Sem apartar, Não, ele, porque ele tem que agregar, ele tem que agregar, né? porque tem os eremitas que vivem apartados, né? Que são aqueles que falam assim, eu não quero me misturar com os outros. Aí eu encontrei um livro aqui, eu encontrei não, eu comprei, mas é um livro muito perigoso do Osho. Porque o Perigoso. Osho, ele é aquele que fala as coisas de uma forma diferente, mas ele deixa sempre um caminho em que você pode se perder. Por quê? Porque ele fala, questione. Então, se você lê o Osho questionando o que ele fala, você vai para outro patamar. Porque ele já está questionando todas as coisas que já foram ditas. Então, nesse livro que eu comprei, que é Torne-se Quem Você É, perigosíssimo, Perigosíssimo, é ótimo. Muito bom, né? perigosíssimo, ele fala, eu vou falar o que ele fala aqui. Ele fala que esses mestres, né, que passaram, como Buda, Jesus e tal, que eles ficaram tão inatingíveis que, por exemplo, esse mestre que eu não concordo, tá? É, Eu não concordo. Então, por aí, só para você ver. E eles ele quer estavam para o enaltecer, coletivo, eles serviam ao ele coletivo. quer enaltecer o Zaratustra, né? Ah, E, tá. e aí
ele fala que a diferença é que o Zaratustra, quando ele alcançou essa alegria, essa bem-aventurança, essa irradiação de quem está bem consigo, né? Que é essa que a gente chama de solitude, né? É, Porque a solidão é uma doença do coração, né? é É um diferente da sentido solitude. de vazio dentro de você, né? Quem eu sou, o que que eu gosto, qual o sentido da vida, enfim. Você acha que tudo que vai te alimentar está fora, não está dentro. E a solitude é uma lapidação, é como se você fosse um grande diamante. E quando você se lapida, você alcança um brilho tão grande, que não tem como quem está à sua volta não perceber isso. E aí você É se verdade. torna inspiração. Ou seja, você não precisa falar muita coisa. Quem estava perto dos mestres não precisava de muita coisa. Só a presença deles já era uma bênção, né? E quantas Sim, vezes a gente sente isso perto de pessoas que a gente vê que são realmente vibram quem elas são. Agora, vai todo mundo gostar de você? Não, vai incomodar. não, Então, o Zaratustra, no livro, né, desse livro do Osho, ele encontra um santo no caminho. E aí, esse santo começa a diverti-lo sobre várias coisas. Porque vê que ele alcançou, que ele é outro homem, depois que ele teve esse período onde ele se recolheu e se viu, né? Que ele alcançou um outro patamar. Mas por quê? Porque os demônios, as sombras, estão dentro de você. Tudo é uma projeção. Tudo que você vê fora está dentro de você. Toda a sim, luz que você vê no outro está dentro de você. Toda a sombra que você vê no outro tá está vendo? dentro de você. Outro é um Então, reflexo, quando né? você se liberta disso, né, de uma forma sábia, sábia, porque você pode ter o conhecimento de como essas energias operam, mas quando você se liberta disso de uma forma sábia, você realmente alcança uma quase que um escudo, né? Porque o externo não te afeta mais tanto quanto, né? Te Não, afetou não. em algum momento. Então, você entende as emoções, não é que você vai ficar o tempo todo rindo, ah, eu sou feliz. Não, você vai entender que as emoções, elas são apenas emoções e elas não te definem. O que te define é uma coisa muito maior, né? É, o amor, e aí, voltando à história do Zaratustra com o santo começa a divertir, mas você vai voltar, porque o Zaratustra ele começa a descer a montanha. Então a gente fala sobre essa caminhada que você vai ascendendo nesse despertar. Aí você chega aqui no topo, fala, tá bom, agora eu já sei. Agora você tem que descer e você tem que revisitar tudo aquilo de novo. Por quê? Porque essa mandala não termina. Se você vai para o mundo, você vai viver as experiências, elas vão se repetir de formas diferentes, com personagens diferentes, mas agora quem é você nessa experiência? Como que você ilumina o seu caminho através dessa experiência? Minha voz está aqui quente pra caramba. Daí Então, eu o que passo. acontece? Ele chega e fala para ele: olha, você não vai. Não vai porque eles não vão suportar, eles não vão aguentar, né? Dito isso, a gente pode ver que Jesus Cristo foi crucificado, mas enfim, Buda não foi, né? Então tem histórias e propósitos diferentes. Mas Exato. ele começa a questionar e o Zaratustra, o que que ele fala para ele? Eu estou abundante. Eu amo os homens, eu amo o ser humano. Eu quero transcender nisso, eu quero distribuir o amor que eu tenho. É tanto que eu tenho, que inutilidade se ficar tudo isso só dentro de mim. Olha que bonito. Sim. É, Então, aquela coisa de. Perdão. Aquela coisa de. Por que que eu vou guardar isso tudo pra mim, né? exatamente. O que que eu vou guardar tudo isso para mim? Aí eu me lembrei da nossa conversa. O que eu Nossa, falei. A Débora falou assim: o lado negativo do eremita é o egoísmo. Mas como assim, Débora? O egoísmo? Mas na verdade, tá ligado a isso, né? Mas é uma escolha, ainda assim é uma escolha, né? Porque para você distribuir o conhecimento, ele também tem uma coisa assim, tipo jogar pérola aos porcos, sabe? Aí você fica uhum. ali.
mostrando, falando. Não, por isso que a coisa do mestre não é falar para você. E aí eu estou falando do mestre que existe em cada um de nós, porque todos nós somos mestres. Não é você ficar falando para o outro, falando, olha, é isso, é isso, é isso, é isso. É você é, inspirar o outro. É você falar quando o outro pede, né? Quando o outro é um momento da sabedoria, não é um momento do conhecimento. A sabedoria, ela é assim uma luz assim muito abrangente, mas ela tem que estar vindo de dentro de você. Então, o mestre, ele só pode ser muito, como todas as coisas são mestres nessa vida, pontes para você chegar a esse lugar, né? Então, a minha troca com você é uma ponte, Sim. sabe? Ontem, quando eu programei o meu dia, eu pensei assim, o que que eu vou fazer nesse meu dia para que esse eremita esteja dentro de Eu mim, também. sabe? Então, é olhar para cada momento não como uma coisa qualquer, banal, sabe? Então, é, às vezes eu fico pensando assim, caramba, o que mais eu tenho que buscar? Eu acho que eu só tenho que buscar esse estado de presença. Eu acho que é isso que eu cheguei à conclusão, porque eu estava até comentando com a minha mãe ontem, que assim, é tanta informação nesse mundo, Débora, você concorda? Tá demais. É É demais. tanta É um excesso. informação, é um excesso tão grande, que não tem como você realmente ter esse momento e falar assim, peraí, deixa eu olhar aqui para dentro de mim. E, e Exato. eu acho que eu vivi, eu estou me estendendo muito, né? Não, não, você está me emocionando. Eu acho que eu vivi esse ano muito o eremita. Apesar de eu ter feito muitos vídeos, muitas coisas, assim, mas tudo que eu estava fazendo era um caminho muito interno meu. Então, eu fiz música, eu dancei, eu escrevi, eu realmente, eu dei uma isolada, eu deixei de fazer as coisas externas, deixei de... Mas não foi uma coisa programada, foi uma coisa que aconteceu, não sei te explicar, Natural, foi uma coisa que aconteceu, natural. natural. E eu acho que por eu ter respeitado isso, eu fiz um mergulho muito bonito dentro de mim, sabe? E assim, sem me preocupar com o que os outros estão pensando. Ah, que Nem aí. libertador. Que delícia! Uma criança feliz brincando no parque da vida, entendeu? Exato. Agora, caio nessa armadilha? Caio, sou humana, Sim, sim. observo, olho, né? A gente vai estar sempre aquilo, andando 10 casas para frente e 20 para trás de vez em É, quando, né? E até me emocionei, porque o que que acontece? A gente pergunta, né? A gente, quando está nessa vibração do eremita, você não vai porque você quer estar na vibração do eremita. Aquilo vai te acometendo conforme você vai andando no caminhar da vida. é. E eu vejo que, principalmente, eu vou ter que falar, porque aí eu vou falar por mim, tá? Sim, sim. É, num contexto pós-pandêmico, eu vi muitas transformações, de tudo, tá? É. Pessoas, economia, comportamento, tendências. Eu mudei também muito, né? Se foi para melhor, para pior, eu não estou nem pensando nisso. Mas eu mudei, e dentro dessa mudança, é, eu nem me esforço tanto, mas eu vejo que, para responder, porque eu sei que tem uma pergunta diariamente comigo: o que que esse eremita quer de mim? Porque o que que acontece? A gente está num momento de mundo, é, que a trombeta soou, o tempo está aí, as pessoas estão olhando o tempo das coisas, né? Como se fosse assim, o tempo
ajuste a sua vida, ajuste a sua jornada, ajuste o seu caminhar, porque está tudo passando muito rápido, né? Então, o eremita está muito ligado a isso, quando ele te diz assim, olha para você, olha para a tua estrada, olha para a tua missão, o que tu veio fazer nessa vida. Você tá inteiro consigo, você entendeu quem você é como indivíduo. Então, tem muito isso, um relógio tocando ali, assim, um despertador tocando, né, para a humanidade. Acorda, humanidade, acorda, porque está acontecendo muita coisa. E você se deita para dormir, daqui a pouco já é hora de acordar, né? Nem, Então tem uma nem coisa te falo o que cronológica. aconteceu hoje comigo. Tem uma coisa cronológica, porque assim, se você olhar o arcano, quando a gente está dentro de um jogo, que aí é outra pegada, ele é um arcano de tempo e de longo prazo, de um tempo mais lento. Tempo e Só que a gente espaço, né? está vivendo um relógio completamente não eremita. E é por isso que existem os desajustes internos também, porque você quer essa individuação, você precisa, mas daqui a pouco você não pode se isolar porque tem o mundo, e o mundo está frenético. Você se deita e daqui a pouco é hora de levantar. Você tomou café, daqui a pouco você já tem que almoçar, É. O tempo né? tá passando de uma forma diferente, é verdade. É Exato. verdade. E o Esse eremita, excesso. ele precisa da experiência que transcorre nesse tempo. Mas eu acho que o pior de tudo é a falta de estado de presença. E como Sim. você, eu também, durante a pandemia, eu tive uma virada de chave muito grande. Primeiro, em relação à frequência dos meus pensamentos e aquilo que eu emano. E aí eu falei assim, eu vou escolher. Sabe o que que eu pensei? Eu pensei assim, se o mundo vai acabar, porque eu vi assim, uma coisa assim, né? Eu falei assim, se o mundo fosse acabar, o que eu faria? Então eu vivi intensamente a pandemia. Eu pude fazer isso também, né? Porque teve gente que, enfim, mas dentro da minha realidade era a minha realidade, Eu fui era a para minha consciência rua, ali. assim, com todo Então, era critério. a minha consciência. Então, eu vivi intensamente com a minha família. Eu protegi sem grandes medos. Eu Sim, realmente eu abracei a luz dessa experiência. Eu pensei, é estado de presença, eu transmiti a minha essência, e aí nesse momento eu comecei a dançar, e eu fiquei assim com certo receio, porque eu falei assim, eu sempre pareci muito para as pessoas externamente uma pessoa muito reservada, muito, sabe, na minha e tal. E de repente estou eu lá dançando na pandemia, dividindo vídeos de eu dançando vários gêneros, porque cada dia eu acordava e queria dançar uma coisa diferente. E eu fiz, faça, é isso. faça. Eu fiz e aquilo deu alegria para mim, deu uma alegria para mim tão grande. Eu brinquei com as pessoas, eu fazia vídeos de coisas engraçadas, eu apoiei os meus amigos que estavam doentes, que estavam precisando de apoio, com alegria, com otimismo, com fé. Então, eu estava muito abençoada. Assim, e eu preparava a minha comida, eu olhava para o meu corpo, eu olhava para a minha É, saúde, todo para o mundo meu fica estado emocional, mas em estado de presença, sem querer agarrar nada, só vivendo. não Mas para havia o que agarrar. completar, eu acho que eu estava em estado de amor. E o amor Sim, de quem está acordado liberta os outros também, porque você se com torna certeza. realmente uma potência, Uma né? potência. É uma potência. E aí você atrai tudo aquilo que você emana. E aí eu acredito muito nisso. A gente vive as verdades que a gente emana das nossas, do nosso mundo interno. Então, por isso que o orar e vigiar não é uma coisa, toma cuidado com o outro, porque o outro é perigoso. Você Tome já vai cuidado contigo. atrair para você aquilo que você está emanando. Você vai se sentir atraído por aquilo que você está emanando. Então, as crenças que a gente tem é que são a chave de tudo. E muitas vezes a gente Sim, fica nessas crenças muito bitoladamente
E A vida tem na que crença. exatamente. Quando a crença, sabe o que eu penso da crença? A crença tem que ser aquilo que é bom para você naquele momento. É o que vai te servir. Porque tem os valores, né? A gente caminha pelos nossos valores. Os valores, sim, eles têm que ser uma base sólida. Sólida. Mas as crenças, cuidado com essas crenças absolutas. Toma Nada é cuidado. absoluto. Nada. Porque o que agora você mesmo pode construir várias ideias sobre uma experiência. Sim, Olha isso, você cria realidades dentro da sua cabeça só através das suas crenças. exato. Olha o poder que isso E, tem. exato. E a gente teve uma sensação de fim de mundo realmente muito forte. E, né, acho que o eremita ele entrou aí muito, vou falar por mim, tá? No processo de você se conhecer, de você olhar para dentro e entender sua jornada. Então não é uma coisa de ontem, é uma coisa que já vinha Amigas, lá de fala. trás, né? Então, assim, por exemplo, a Covid, você tinha que proteger os seus, né? Eu vou falar por mim, tive que proteger os meus, mas ao mesmo tempo eu tinha que ir para rua. Eu tinha que ir para É, rua. Eu não podia não ir para rua, não é por nada. Eu, eu tinha, na época, eu estava com projetos realmente de rua para pessoas em situação de rua. me E aí, lembro, cara, achei lindo isso. não Lindo. dava para não ir. Então, assim, eu tive que dosar minha responsabilidade para não chegar Uhum. na irresponsabilidade e eu ia. Para eu entender que, assim, cara, não dava para eu ficar só eu bem alimentada, me dava um desconforto profundo. Não porque eu Entendi. seja boazinha, mas é porque o eremita tá nisso, né? A gente que tem ligação com, com as energias, a gente entende que não dá para represar as coisas, É. né? A gente tem que compartilhar, né? Compartilhar o pão, o conhecimento, o todo, né? É. Então, o eremita me Se ensinou muito isso, sentia, é como né? você sentia que era o que você tinha que fazer. É isso. Exato, O eremita, ele exato. Foi o fala assim: encontro dos eremitas. faça aquilo que está dentro de você, aquilo Isso, não que os outros mandam, o que os outros esperam, faça o que está dentro de você. Se você fizer o que faz. já está dentro de você, você já está contribuindo horrores, porque a pior coisa é Exato, aquela pessoa que não faz aquilo que realmente quer. Ela faz aquilo que os outros esperam dela, ou que os outros querem dela, ou aquilo que vai dar para ela um sentido de pertencimento, falso pertencimento. Sabe quem entrou aqui? A Patrícia Coutinho, nossa amiga. olha, A Patrícia, Mohana, o Eurico, aí tem a Maria Cristina Tavares. Bom, é isso. E pois agora nós já é isso. estamos aqui, estamos quase a 10 minutos. Então, Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente conversou tanto, né? eu, A gente já eu acho a que gente assim, conversou muito sobre eu acho que a eremita. ideia principal do eremita é a questão da solitude. Sim. Para você alcançar a solitude, é um caminho, né? É um caminho realmente de você buscar a sua verdade, buscar a sua guiança interna, olhar para dentro, saber que tudo está dentro de você. E quando a gente fala isso, é tudo. Tudo que você enxerga fora está dentro de você. O eremita, ele olha para dentro e ele abre a luz quando ele tira o véu. Olha que bonito esse movimento. Olha, eu estou aqui, eu sei quem eu sou. Tá aberto. Branco. Tá aberto? Tá Tá. aberto e branco. É um véu branco aberto. Então, eu acho que é isso. Eu vou fazer só completar duas coisinhas que a gente tinha conversado. Ele tem também dentro desse processo de amadurecimento o saber se poupar,
né? Que é quando a gente escolhe quais contendas a gente também entra, né? Ele não entra mais com a impetuosidade de um imperador no negativo e ele tem menos pulsar que o louco, né? A gente é apaixonada pelo louco, mas o eremita tem um pulso, o pulso é reservado, é uma batida mais lenta do que aquele É, frenesi porque do louco, o né? Que louco, a gente chegou a conversar sobre isso. o louco ele tá observando, né, amigo? E se tiver bom, ele vai. É. Olha, tem uma frase aqui, você acabou de falar, Também. que eu encontrei aqui, que eu acho que é bonito isso, olha. Quero doar e distribuir até que os sábios entre os homens voltem a se alegrar de sua tolice e os pobres de sua riqueza. Olha, Então, o que ele quer dizer com isso é que não tem, tudo é abundante, tudo é abundante. Não tem pobreza que não seja, que não possa ter riqueza, que não possa ter, sabe? Porque aquilo que a gente, entendeu? Aquilo que a gente consciência pensa que é, próspera. não é. E também a sabedoria. Você é tão sábio, que tolice, sabe? Consciência próspera, É né? menos, sabe? Menos. Faça o seu trabalho, faça o que você veio fazer. Distribua a sua luz, né? Busque isso, busque essa verdade, conheça as suas sombras, conheça as suas limitações, né? E aí, quando eu acho que essa luz é de todos, é porque a gente está aqui para servir uns aos outros, né? O processo de individuação é justamente para você iluminar com a sua luz aquilo que já é luz. Exatamente. Já é luz. E aí, amiga? Acho que é isso, né? Vamos tentar deixar aqui também no Instagram para a galera, né? Porque foi um momento realmente muito rico, de muito aprendizado. Eu te agradeço profundamente, Eu que sempre, mais agradeço. uma vez, por esse estudo que a gente vem fazendo, É. né? E cada live, cada passo arquetípico realmente nos ensina muito. Esse do Eremita realmente é muito forte. Ele me toca mais profundamente. Todos me tocaram muito, mas o Eremita me toca muito profundamente, assim como a sacerdotisa. São dois que me tocam muito. É. Mas você trouxe aí um baralhinho, né? Conta aí pra mim, o que que você vai puxar pra gente nas suas cartas? Eu vou puxar aqui. O que você precisa encontrar dentro de você para que esse eremita desperte? Isso, as pessoas vão gostar de ouvir. Avante vais. Isso daqui Vai andar. fala sobre direção. Olha aí, ele andando com o cajado. O eremita é devagar e sempre, mas indo. Tá Indo. aí. Ou seja, você tem que escolher a direção que você vai. Escolher É isso aí. a direção que você vai e simplesmente seguir o caminho. Seguir o seu caminho. Olha Né? como conversa, né? É É, impressionante. É impressionante. Tudo conversa. que vais. Tudo conversa, amigo. Isso Então é aí, isso. amiga. Vamos tentar fechar Achei que aqui. você ia puxar uma carta aí. Eu falei tanto do eremita, mostrei a ovelha indo no contrário, mas eu vou puxar mais uma assim, só para o pessoal levar Puxa mais aí uma para ver mensagem. como é que faz essa combinação aí. Vamos ver quem vai combinar com todo esse contexto, né, aqui, de tantas informações que a gente trouxe, tantos elementos. A minha carta fala, vai para o mundo, porque você só pode aprender através da experiência. O Aqui que é isso? é o enforcado, né? É o sacrifício, é o pendurado que
dizem. Nessa roupagem egípcia, eu só digo uma coisa: é um sacro ofício. Siga um sacro ofício para que você esteja mais perto das suas verdades. Sim, bacana. Às vezes você tem que enxergar de uma forma diferente. Não é É um aqui, sacro ó. ofício. Não. É aqui, ó. E vai seguindo, vai avante, vai seguindo com a tua luz, sua guiança. Tá quente o negócio, deixa eu pegar aqui. Tá. É isso, amiga. Um beijo. Um Vou beijo seguir grande, aqui com gente. vou seguir aqui com o meu eremita. Tá jóia. Eu também. Agora, Rê, se você conseguir compartilhar para a gente também ter no Instagram, porque às vezes o Instagram não anda obedecendo muito a gente, não. É, Vamos eu vou tentar, tentar, né? né? Tá? A gente chama Sempre boto, na mas colaboradora, a gente tenta, mas não consegue. O é, Instagram fica meio revoltado com essas jornadas de vez em quando. é. Ah, vamos lá, vai dar Com certo. Grande beijo, certeza. amiga. Beijo, vou sair Tchau para aqui, todos. gente. Tchau, tchau. Obrigada aí pela presença de vocês. Tchau. Obrigada, gente.